Salve galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube, onde você já sabe todos os dias notícias do nosso Botafogo. Seja sempre muito bem-vindo, peço a moral de você se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, dar um like nesse vídeo, muito importante, você contribui muito para o nosso crescimento. Bom, queria falar sobre alguns assuntos hoje, né, importantes em relação ao time do Botafogo. O time do Botafogo que teve algumas situações que a gente precisa comentar aqui em relação ao jogo contra o Brasiliense. Vocês devem ter percebido que o Luiz Castro começou com um time diferente, né? Contra o Brasiliense, colocou aí o Di Plácido na lateral direita, mesmo tendo à disposição o Rafael, então ele já mostrou aí que o Di Plácido realmente vem para ser o titular do Botafogo, com o Rafael ficando na reserva e o Daniel Borges fora dos relacionados, fora do banco, né? Daniel Borges que realmente começou muito mal mais uma vez o ano e perdeu aí a paciência do torcedor e também do Luiz Castro, treinador do Botafogo. Lembrando que é o último ano de contrato do Daniel Borges, o contrato dele vai até dezembro de 2023, depois disso, muito provavelmente, o Daniel Borges vai estar fora do Botafogo. Né? Pelo que ele vem apresentando, o Botafogo realmente acho muito difícil que o Botafogo renove com o Daniel Borges, né? Mas além do Di Plácido, que fez a sua estreia, já deu assistência, o meu amigo Matheus, meu xará Matheus do Fogo Stats, trouxe uma informação muito importante, que o Di Plácido, ele acertou 3 cruzamentos nesse jogo contra o Brasiliense, né? Isso não acontecia no Botafogo há séculos. Séculos assim, forma de falar, né? Mas há muito tempo isso não acontecia. Para você a gente ter uma noção, o Saravia, ele foi acertar o primeiro cruzamento pelo Botafogo depois de 10 partidas. Primeiro cruzamento. Cruzamento certo, aquele que você chega na linha de fundo, cruza e o jogador cabeceia. Não importa se ele cabeceou para o gol, na trave, para fora, mas o cruzamento foi certo. O Saravia, depois de 10 jogos, foi acertar o primeiro cruzamento. E o Di Plácido acertou 3 no primeiro jogo. Então, assim, é claro que o Di Plácido não é um craque. A gente percebeu que ele é um jogador que tem suas limitações, mas o que ele apresentou nesse primeiro jogo já deu um bom indício aí de que ele pode ser realmente o titular do Botafogo, já que o Rafael, cara, sinceramente, tá difícil de acreditar no Rafael, primeiro por conta das lesões e agora não engrenou até o momento, né? O Rafael que veio, né, com uma contratação muito badalada, um jogador de Manchester United, de Lyon, mas realmente não aconteceu até o momento e perdeu espaço. Acho que realmente o Di Plácido tem tudo para ser o titular do Botafogo aí ao longo da temporada, se continuar performando aí o que fazia no Lanús e esse cartão de visitas que ele deu na estreia pelo Botafogo agora, tá bom? Então, boa sorte ao Di Plácido, né? Gostei da partida dele e quando eu conversei com algumas pessoas que acompanham muito o campeonato argentino, me disseram o seguinte do Di Plácido. Falaram assim, olha, não é um jogador que vai ser o melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro, não vai ser, mas o Di Plácido é um jogador que dificilmente faz uma partida ruim. Aquela partida que tu fala, cara, esse cara não jogou nada hoje. Mas dificilmente você vai ver também alguém falar assim, não, Di Plácido foi o craque melhor da partida. Então ele é um jogador regular, que mantém aquela média ali, né? Um jogador nota 6. Então um jogador que nem vai tão mal, mas também não costuma ser o destaque do jogo. E hoje o Botafogo está precisando pelo menos disso na lateral direita. Alguém que não faça besteira. Se entrar alguém ali que não faça besteira, é o titular da posição, né? Porque Rafael e Daniel Borges, ultimamente, estão lamentáveis. Então, o Di Plácido deu esse bom cartão de visitas aí na estreia pelo Botafogo. Mas não é só do Di Plácido que eu quero falar, não. O Luiz Castro, ele mudou a formação do Botafogo para entrar para esse jogo contra o Brasiliense. E essa mudança que ele fez, ele colocou o Danilo Barbosa no lugar do Lucas Fernandes. Só que são dois jogadores com características muito diferentes um do outro. O Danilo Barbosa é um jogador com uma estatura maior, um jogador com físico bem mais
avantajado do que o Lucas Fernandes, um jogador de combate. O Danilo Barbosa é um primeiro volante, apesar de saber fazer as funções mais ofensivas, o Danilo Barbosa é conhecido por ser um jogador mais de marcação, um jogador que de desarme, um jogador que combate muito no meio campo. E o Lucas Fernandes, o contrário disso, o Lucas Fernandes já é um jogador mais técnico, um jogador de armação de jogadas, um jogador mais habilidoso, um jogador mais ofensivo do que o Danilo Barbosa. Então, quando ele entra com o Danilo no lugar do Lucas Fernandes, ele altera a formação tática do 4-1-4-1, que ele costuma jogar no Botafogo, para o 4-2-3-1. Com dois volantes, um ao lado do outro, Danilo Barbosa e o Tietê. Então o Tietê ganha uma companhia de um Danilo Barbosa ali para fazer a saída de bola, para fazer a marcação, e ganha também na estatura. No entanto, que o Danilo Barbosa abriu o placar do jogo com gol de cabeça. Danilo Barbosa é um jogador alto, um jogador que geralmente ganha as bolas aéreas e é uma arma do Botafogo hoje, né? Então o Danilo já também deu um cartão de visitas muito bom, fazendo um gol de cabeça. Então, assim, teve essas mudanças sutis que agora a gente precisa ficar de olho se amanhã contra a Portuguesa, no jogo desse sábado, ele vai manter ou se ele vai mudar. Porque se ele resolve manter o Danilo Barbosa, o Botafogo muda de formação tática, coloca o Danilo Barbosa ao lado do Tietê, reforça a marcação no meio campo e deixa o Eduardo, que acabou de voltar de lesão, como meia central, o meia armador, né? Aquele camisa 10, né? Clássico, o Eduardo, para fazer essa função. E o Eduardo é muito acima dos outros, né? É impressionante como o Eduardo realmente ele destoa, né? Ele, cara, é um jogador que joga muita bola, mesmo sem ritmo de jogo, mesmo fora por lesão há meses, desde o final do ano passado. É um cara que voltou, parecia que estava jogando já há 20 jogos seguidos. Dinâmica, faz o simples, quando tem que tocar ele toca, quando tem que lançar ele lança, quando tem que chutar ele chuta. É um jogador que faz o básico muitas das vezes, mas que é o necessário, né? E às vezes isso acaba diferenciando o jogador. Por exemplo, o Gabriel Pires, que é um jogador que a torcida do Botafogo tem a sua reclamação com ele. O Gabriel Pires é um jogador que eu acho muito técnico, um jogador que tem muita qualidade. Mas o que acaba irritando um pouco no Gabriel Pires? Às vezes, quando ele tem que dar um passe curto, o Gabriel Pires tenta um lançamento longo. Às vezes, quando o Gabriel Pires tem que acelerar a jogada, ele para, demora uma enormidade e aí perde às vezes a bola. E aí isso vai irritando o torcedor, vai irritando. Aí o torcedor começa a chamar o Gabriel Pires de um jogador lento, aí começa a falar que o Gabriel Pires se acha craque porque fica tentando lançamento longo a todo instante, quando às vezes ele tem que dar um passe curto. Então isso vai criando no torcedor situações em que ele começa a criticar o jogador. Então se o Gabriel Pires fosse um jogador que fizesse mais as coisas simples, mais o básico muitas das vezes, eu tenho certeza que ele seria muito menos criticado do que ele é hoje no Botafogo. Tá? E o Gabriel Pires, na minha opinião, tem muita qualidade técnica. Se tu der a bola no pé do Gabriel Pires e der um pouco de espaço para ele, ele é um jogador que vai botar a bola onde quer. É um jogador que realmente joga muita bola, mas tem esses problemas de decisões. O cara decide muitas vezes em campo errado. Essas tomadas de decisões dele que acabam fazendo com que o torcedor critique bastante. Outro jogador, Lucas Fernandes, que eu estava comentando aqui, é um jogador que acabou oscilando um pouco. Vai ter uma partida que o Lucas Fernandes vai destruir com o jogo, vai jogar muito, mas vai ter outra partida que o Lucas Fernandes vai ficar apagado o jogo inteiro. Então é um jogador que oscila bastante, o treinador acaba ficando um pouco desconfiado. Lucas Fernandes joga muita bola, terminou o ano passado jogando muito também, mas está enfrentando essa dificuldade nesse início de ano. Tem jogo que ele entra muito bem, tem jogo que ele não joga nada, então essa oscilação vem acontecendo com o Lucas Fernandes. Mas que bom, cara, que eu estou apresentando aqui opções. Estou apresentando opções para vocês. Falei de Gabriel Pires, falei de Eduardo, falei de Lucas Fernandes. Então hoje, por isso que eu cobro do Luiz Castro um trabalho melhor, um desempenho melhor do time. O Botafogo tem opções nesse time. Não eu repito sempre para vocês aqui, eu não acho o time do Botafogo ruim. Eu sempre falo isso aqui.
falta jogo coletivo, muitas das vezes, falta organização, muitas das vezes, falta jogadas, né? Então, por isso que eu sou muito crítico do trabalho do Luiz Castro até certo ponto. Elogio quando tem que elogiar, mas acho que falta ainda extrair um pouco mais desses jogadores. O Botafogo tem time, tem elenco para fazer melhor do que está fazendo. Esse 7-1, como eu disse, pode ser uma virada de chave para o time do Botafogo, mas amanhã a gente já tem a obrigação novamente de acabar com essa história de que não ganha da Portuguesa e vencer a Portuguesa e depois vencer a Taça Rio, porque é importante para a gente garantir a Copa do Brasil do ano que vem, a vaga na Copa do Brasil do ano que vem, e o Botafogo começar a fazer as suas obrigações. Assim como foi a obrigação ganhar do Brasiliense e ganhou, agora é a obrigação do Botafogo ganhar a Taça Rio e tem que ganhar. Não vamos comemorar, não vamos ficar falando aqui, campeão da Taça Rio, nada disso. Vamos ganhar a Taça Rio porque é obrigação e o Botafogo precisa estar na Copa do Brasil de 2024. Somente por isso. Se não tivesse Copa do Brasil, se a vaga da Taça Rio não desse nada, absolutamente nada, não desse vaga para a Copa do Brasil, fosse só realmente um torneiozinho de consolação, nem assistir o jogo eu iria assistir, sendo bem sincero. Mas como vale vaga na Copa do Brasil do ano que vem, eu vou assistir o jogo amanhã e o Botafogo tem a obrigação de vencer a Portuguesa. Beleza? Deixe seus comentários e é isso. Amanhã tem jogo e a gente vai conversando mais sobre o Botafogo ao longo do dia. Um abraço.